Então, vamos tentar entender o significado de um mol. Imagine que nós temos um átomo de hidrogênio. Esse átomo de hidrogênio é formado por um próton no seu núcleo e um elétron. Como que é a massa de um átomo? Bom, a massa de um átomo é a soma de prótons e nêutrons no seu núcleo. No caso do hidrogênio, nós só temos um próton. Então, a massa do átomo de hidrogênio vai ser apenas igual à massa de um próton. Foi convencionado que a massa de um próton e a massa de um nêutron, como elas são praticamente iguais, nós vamos chamá-las pela unidade de massa atômica. E por que isso? Como se a gente estivesse dando um apelido. Olha só, uma unidade de massa atômica, na verdade, é um valor de massa, que tem 1,66 vezes 0,54 vezes 10 a menos 24 gramas. Imagine que toda vez que a gente estivesse falando da massa de um átomo, a gente tivesse que, depois de contar a quantidade de prótons e nêutrons, ainda multiplicar esse valor por esse número todo aqui. Se esse número vai aparecer várias vezes, a gente pode passar a chamá-lo como unidade de massa atômica, porque essa é a unidade de massa de um átomo. Bom, imagine agora que nós estamos tratando de uma molécula de hidrogênio. Então, nós temos dois átomos de hidrogênio que se conectam por uma ligação covalente. E aqui nós temos dois núcleos de hidrogênio. Qual seria a massa da molécula? A massa da molécula vai ser igual, então, a 2 unidades de massa atômica. Por quê? Porque nós temos dois prótons no núcleo. Bem, e aí a gente pode se perguntar, vou fazer uma reação apenas com uma molécula? Não seria apropriado. E seria difícil. Por quê? Imagine manipular apenas uma molécula com uma massa tão pequena, da ordem de 10 a menos 24 gramas. Não é assim que nós fazemos experimentos. Mas é essencial conhecer esse valor 2. Por quê? Esse 2, ele guarda para a gente informações sobre o núcleo e a identidade dos átomos. Quando eu olho para esse 2, eu sei que eu tenho dois núcleos e cada um dos núcleos tem uma unidade de massa atômica. Quando eu olho para esse 1, eu sei que o núcleo do átomo de hidrogênio tem apenas um próton. Então esse valor guarda informações da identidade e ele tem que ser preservado nas discussões. Mas como preservá-lo? Vamos pensar em outra coisa aqui. 2 unidades de massa atômica nós temos então para uma única molécula de hidrogênio. Eu vou reescrever isso. Então, 2 vezes o valor de unidade de massa atômica equivalem a uma molécula. Então, uma forma matemática de pensar uma proporcionalidade. Bom, se isso é uma proporcionalidade e uma constante, nós poderíamos criar um problema. E se eu tenho 2 gramas, qual seria a quantidade de moléculas? Se você quiser pensar isso como uma regra de 3, desenhar isso de outra forma, fazendo um tracinho assim e multiplicando em x, a opção é sua. Mas aqui tem o mesmo significado. Bem, continuando nossa equação então, nós podemos reescrever a nossa equação, que é essa daqui, agora da seguinte maneira. Então eu organizei assim, ó, 2 sobre 2, grama dividido pela unidade de massa atômica vezes molécula. Vamos deixar aparecer tudo. Porque quando a gente faz análise dimensional, a gente vai ver que 2 dividido por 2 é igual a 1. Grama dividido por grama também é 1. Sobrou o quê? Molécula. Se a nossa incógnita tem a função de determinar a quantidade de moléculas, só podia sobrar isso. Montamos uma equação da maneira correta. Bom, e agora nós sobrou então 1 dividido por 1,66, 0,54 vezes 10 a menos 24. Se você resolver esse valor na sua calculadora, você vai descobrir que esse valor é igual a 6,02 vezes 10 a 23. O quê? Nesse caso, moléculas. Bom, esse 6,02 vezes 10 a 24 é exatamente o valor de 1 mol. Mas a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? O fato da palavra moléculas começar com mol não quer dizer que mol representa molécula.
Mol representa uma quantidade. Então não faça associações com mol e molécula. Isso seria um erro. Bom, nesse caso nós podemos dizer que se uma molécula nós temos essa massa, em 2 gramas nós temos 1 mol de moléculas, ou seja, em 2 gramas nós temos 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, que seria a mesma coisa que dizer 2 gramas para cada 1 mol de moléculas. E daí nós escrevemos a massa molar, a massa de 1 mol. 2 gramas para cada mol. Note que, ao escrever dessa forma, não perdemos a identidade da molécula, de que uma molécula vai ter massa dos seus núcleos igual a 2 unidades de massa atômica. Só que agora nós estamos trabalhando com uma quantidade de matéria em gramas que está muito possível da associação das reações que vão ser feitas por químicos e por outras pessoas. Então nós temos uma quantidade de matéria agora, uma quantidade de massa, que é possível de se medir em uma balança, é possível de ser determinada com relação de volume e densidade. Diferentemente daquela pergunta que foi feita lá antes, vou fazer uma reação com apenas uma molécula? Não. Então a ideia de usar mol é a ideia da gente manter a identidade do valor numérico que está relacionado aos núcleos e agora com uma massa que pode ser então medida e determinada experimentalmente com aquilo que a gente tem dentro de um laboratório ou não. Valeu!